Olá! Eu sou o seu professor Chacal com mais uma aula, outra aula de perguntas e respostas. Mas a novidade é que agora é do sétimo ano, a matéria mudou, amiguinho. Agora é transmissão de calor. É um pouco de física, só que na aula de ciências. Senhores, vamos trabalhar agora a maneira como o calor ele é transferido ou propagado, transmitido de um corpo para o outro. Os senhores aprenderam na última videoaula que eu fiz, que foi de calor. Não lembra? Para essa aqui e vai assistir a outra. Vai que eu te espero. Beleza? Senhores, eu tinha três formas que o calor se transferia para o outro corpo. Eu tinha uma forma que era condução, outra forma que era convecção e a terceira forma que era irradiação, né? A condução é quando você tem a transferência de calor entre substâncias, entre matéria sólida, beleza? Matéria sólida. Eu tenho, por exemplo, uma barra de metal. Se eu aqueço um lado dela, o calor vai chegar até a minha mão na outra extremidade. Lembrando que calor causa agitação nas moléculas do material, não é isso? Quanto mais agitação, mais calor e aumenta a temperatura. Quanto menor a agitação, menos calor e diminui a temperatura. Beleza? Tranquilo? Convecção. Agora eu vou trabalhar com líquido e gás, né? Onde eu aqueço um líquido ou um gás e esse líquido ou gás ele vai mudar de posição, ele vai ter movimento para aquecer outro líquido e outro gás que está próximo a ele. Beleza? A água fervendo dentro de uma panela é um exemplo, tá? Quando você aquece o ar mais aquecido fica mais leve e sobe, e o ar menos aquecido, mais frio, e fica pesado e desce. Isso que é pesado é porque tem a ver com densidade e não tem nada a ver com peso. Mas a aula não é essa, beleza? Terceiro e último, irradiação tem a ver com por exemplo, ondas eletromagnéticas, né? Eu tenho lá o infravermelho, eu tenho lá, por exemplo, a luz, né? Ou a luz solar. A luz solar, ela sai lá da estrela conhecida como Sol, né? Que nós temos no nosso sistema solar, e ela chega aqui na Terra, não é isso? E ela traz com ela o calor que vai aquecer o planeta. A irradiação não precisa de matéria para propagá-la. Não precisa de matéria, de átomos para propagar o calor. Condução e convecção precisa. A irradiação não. Por isso que a luz chega lá do Sol a 150 milhões de quilômetros e vai chegar até aqui. Beleza. Preparados? Agora vamos lá. 10 questões, hein? Pega toda a sua coragem e vambora. Primeira. Senhores, selecione a alternativa que supre as omissões das afirmações seguintes. Eu tenho 3 frases. Quais são as palavras que vão preencher a lacuna, o espaço em branco? Vamos lá. Primeira, o calor do Sol chega até nós por irradiação. Beleza? Irradiação. Tá? Ou radiação, né? Tanto faz, é a mesma coisa. É assim que você vai propagar o calor no vácuo. Beleza? O 2. Uma moeda bem polida, ou seja, bem limpinha, ou seja, com muito brilho, onde vai refletir muita luz, ela fica o quê? Deixa eu ver. Quente do que uma moeda revestida de tinta preta quando ambas são expostas ao sol. Ou seja, a moeda bem polida fica mais quente ou menos quente que uma moeda preta iluminada pelo sol? Fica menos quente, porque quanto mais ela reflete a luz, menos ela absorve, beleza? A moeda mais escura absorve mais a luz e vai ficar mais quente. A moeda mais polida vai refletir mais a luz e ficar menos quente, é menos. E a última, numa barra metálica aquecida numa extremidade, ou seja, numa ponta, a propagação do calor se dá para outra ponta por condução. E acabamos. Irradiação menos e condução. A alternativa correta é a C. Olha que bonito. Sem erros, né? Um exemplo desse 3 é uma colherzinha ou um garfo de metal e você brincando de mexer lá o miojo que está sendo aquecido lá no seu fogão. Chega uma hora que o calor vai terminar no seu dedo e vai te queimar. Beleza? Pergunta 2. Olha lá, no inverno, usamos roupas de lã baseadas no fato de a lã... Ué, por que você usa uma blusa
para ir para fora de casa num dia frio, né? Por que você coloca uma blusa? Por que você se enrola num cobertor quando você vai dormir numa noite fria? Por que coloca uma meia dentro do seu calçado? Por quê? Senhores, é uma fonte de calor? Então é como se fosse um aquecedor elétrico? Não. É uma coisa pegando fogo? Não. B. Ser um bom absorvente de calor. Se a lã absorve calor, ou seja, se ela absorve o seu calor, ela tira calor de você. Então eu ia colocar a jaqueta ou colocar a blusa e ficar com frio. Não é o caso. C. Ser um bom condutor de calor. Condutor de calor é aquele cara que vai ter uma facilidade em ganhar ou perder calor, certo? Eu estou com uma blusa, e então eu estou perdendo calor com grande facilidade? Não! Senão eu vou sentir frio. Eu não quero perder calor para o meio ambiente, certo? Senão eu vou ficar doente, porque o ser humano ele é homeotérmico, né? Nossa temperatura, que é 36,5 graus centígrados, ela não muda. Se eu ficar no ambiente frio, eu vou perder calor para o ambiente, certo? Então é a D, impedir que o calor do corpo se propague para o meio externo. Ou seja, eu coloco um agasalho para não perder o meu calor para o clima. Eu coloco lá um cobertor em cima de mim antes de dormir para que eu não perca o calor para o ar gelado do meu quarto. Entendeu? Olha lá, é a alternativa D de dadinho. Beleza? Próximo. 3. Julgue as afirmações a seguir. Eu tenho 3 afirmações, hein? Primeira, a transferência de calor de um corpo para o outro ocorre em virtude da diferença de temperatura entre eles. Perfeito! O corpo mais quente vai perder calor para o corpo menos quente. Isso é uma lei, sempre vai acontecer. O mais quente perde calor para o menos quente. Beleza? Lembrando que o conceito de frio não existe, o frio é uma sensação, tá? O frio é a ausência de calor. Afirmação 2. Olha lá. A convecção térmica é um processo de propagação de calor que ocorre apenas no sólido. Não, isso é condução. A convecção é a transferência ou propagação de calor em gás e líquido. A 2 é fake. A 2 não é verdadeira. É falsa. 3. O processo de propagação de calor por irradiação não precisa de um meio material para ocorrer. Não precisa de matéria. Não precisa de átomos que formariam moléculas. Então tá certo. Então o correto é o 1 e o correto é o 3 e a alternativa correta é a D. A 1 e a 3 apenas. Tá me acompanhando? Tá feliz? Tá acertando? Parabéns pra você. Tá errando? Volta a aula até o começo e vê de novo que você vai acertar. Senhores, 4. Olha lá. Sobre os processos de propagação de calor, que são esses que a gente aprendeu, condução, convecção e irradiação, analise as alternativas a seguir e marque a errada, a incorreta, a falsa, a mentirosa. A convecção é observada em líquidos e gases. Perfeito! O B. A condução de calor pode ocorrer em meios materiais e no vácuo. Não. Olha lá. A condução de calor, ela só acontece em meio material. Não acontece no vácuo. O único que acontece no vácuo é a irradiação. A B é a errada, meu amiguinho, minha amiguinha. Mas vamos continuar na C? O processo de propagação de calor por irradiação pode ocorrer sem a existência de meio material. Perfeito, é o vácuo. O D. O calor é uma forma de energia que pode se transferir de um corpo para o outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. Certo? Do mais quente ao menos quente. Beleza, vamos ao 5. Chegamos na metade, hein? Olha lá, um recipiente cilíndrico de vidro tem área de base relativamente pequena se comparada com sua altura. Esse desenho aqui. Ele contém água em temperatura ambiente até quase a sua borda e é colocado sobre a chama de um fogão, como ilustra a figura. É uma panela cheia d'água no fogão, certo? Senhores, a transmissão de calor por meio das moléculas de água durante seu aquecimento ocorre apenas por... Detalhe nessa coisinha que eu coloquei em letra maiúscula, hein? Eu quero saber como que o calor vem dessa água mais aquecida para chegar nessa água menos aquecida. Líquido transferindo de calor para outro líquido. Convecção. Convecção. A alternativa correta lá é a alternativa B. Convecção. E olha que eu deixei um detalhe bem legal aqui, porque eu quero saber só da água. Se eu fosse descrever todo o experimento,
Primeiro tinha condução, que era o metal da panela aquecendo a água, e depois vem a convecção, a água de baixo aquecendo a água de cima. Beleza? Ficou bem claro? Não entendeu? Volta o vídeo e vê de novo. 6. Ih, esses temas grandes, né? Não assusta não, vambora. Em um churrasco, para manter as carnes aquecidas o dia todo, algumas pessoas utilizam uma caixa de isopor revestida de papel alumínio. A figura a seguir mostra, a figura vem já já, em corte lateral, uma caixa de isopor revestida de alumínio com carnes em seu interior. Considerando o exposto, assinale a alternativa correta, que completa essas lacunas em verde que está aqui. Senhores, vamos ver a imagem? Olha a imagem lá, né? Olha a frase. O isopor, olha lá, o isopor, ele tenta, deixa eu ver as palavras aqui, impedir ou facilitar, né? Deixa eu ver, facilitar a troca de calor com o meio, ou seja, quer facilitar a carne esfriar? Perder calor para o meio externo, para o ar, para a atmosfera? Não, é impedir. O isopor tenta impedir a troca de calor com o meio por... Senhores, eu tenho o quê? O toque da carne nesse material, ou seja, o toque, a matéria com matéria, é tipo de propagação por condução. É quando a carne perde material para o ar que está acima dela, ou isopor, ou qualquer coisa, que está em contato com ela, matéria com matéria, sólido com sólido, beleza? Então aqui é condução. E o alumínio tenta impedir a irradiação. O alumínio não é algo que é espelhado, ou seja, ele vai refletir a luz, ele vai refletir uma forma de energia eletromagnética. A energia, por exemplo, do infravermelho, o calor que a carne emite, vai bater na folha de alumínio e retornar para a carne. Beleza? Então é impedir condução e radiação. A alternativa correta era a C. Impedir condução e radiação do calor. Show! Próxima, que é a número 7. Tá acabando. Marque a alternativa correta a respeito dos processos de propagação de calor. Condução, convecção e radiação. Lembrem-se disso. Alternativa A. Os processos de propagação de calor por condução e convecção ocorrem em todos os tipos de meios. Todos os tipos de meios vai ter a condução e a convecção? Condução só do sólido e convecção só no líquido e gasoso. Não esqueçam disso. Não é. O B. O processo de radiação de calor ocorre somente no vácuo. Eu só tenho irradiação no vácuo? Não. A irradiação acontece em qualquer ambiente e também no vácuo, tá? A condução e a convecção não acontecem no vácuo, então não é a B. C. A condução térmica ocorre somente em líquidos, não em sólidos. Líquido é convecção. Sobrou a D. Como já deixaram em destaque, é a D. A convecção é o processo de propagação de calor que justifica o fato do ar-condicionado ser instalado acima, em lugares altos nos seus cômodos. Por quê? Porque o ar frio, o ar gelado lá de cima, que é mais pesado, vai descer para o ar de baixo, que é mais quente, subir. Porque se eu coloco o ar-condicionado embaixo, esse ar frio pesado não sobe, então vai ficar geladinho embaixo e em cima vai continuar quente. Beleza? Convecção. Convecção, porque é gasoso. Show! 8. Uma panela, olha a panela lá, uma panela com água está sendo aquecida no fogão, né? Algo muito extraordinário, ninguém nunca viu isso. O calor da chama se transmite através da parede do fundo da panela para a água que está em contato com essa parede e daí para o restante da água. Eu já falei na outra questão lá, né? Na ordem desta descrição, o calor se transmitiu predominantemente por, primeiro, da chama para o metal, que não vai entrar muito em detalhes, seria radiação, né? Aí eu tenho do metal para a água, que seria a condução, e da água de baixo aquecida para a água de cima menos aquecida, que seria a convecção. A alternativa correta é a A, condução e convecção. Beleza? Eu já expliquei na questão lá anterior. Show de bola, vamos embora para 9. Bora! Um ventilador de teto, também nada extraordinário, né? Todo mundo já viu um ou tem um em casa.
fixado acima de uma lâmpada incandescente. É aquelas antigas lâmpadas amarelas, né? Aquelas lâmpadas de sódio que elas ficavam muito quentes, né? Se você lembra disso. Se não lembra, seu pai ou sua mãe lembra. Apesar de desligado, esse ventilador ele vai girar lentamente algum tempo após a lâmpada estar acesa. Eu deixo a lâmpada acesa, ela fica muito quente, acaba aquecendo o ar ao redor, e esse ar aquecido sobe e acaba girando, né? Provocando movimento nas pás, nas hélices do ventilador. Perceberam que é o ar aquecido que sobe? Ar gasoso. Professor, qual que é a resposta? Convecção. Convecção. Olha lá, ó, convecção do ar aquecido. Meu Deus, ar gasoso, beleza, subiu, girou as hélices do ventilador. E vamos ao último. 10. Esse parece difícil, mas não é. A parte mais difícil é saber qual é o seu lado esquerdo e qual é o seu lado direito. Beleza? Esquerdo, direito. Esquerdo, direito. Direito, esquerdo. Esquerdo. Beleza, né? Bora. Uma carteira escolar, saudade, né? Das aulas, é construída com partes de ferro e partes de madeira. Senhores, qual é a charada aí? Quando você toca a parte de madeira com a mão direita, ó, minha mão direita na madeira, e a parte de ferro com a mão esquerda, embora todo o conjunto esteja em equilíbrio, ou seja, que a temperatura está a mesma, ou seja, eu não perco nem ganho calor, etc e tal, o que vai acontecer? O que você está sentindo ali, pelo menos por algum tempo, né? O que você vai estar sentindo? A direita é madeira e a esquerda é o ferro. Senhores, ferro e madeira, qual dos dois propaga melhor o calor? Ferro. A madeira é um isolante térmico, é um material que vai propagar o calor de maneira ruim, rudimentar, enquanto que o metal é um ótimo condutor de calor, tá? Então, o que eu toco com o metal, eu ganho ou perco calor com maior velocidade, enquanto que aquele que eu toco com a madeira, menor velocidade, certo? Vamos lá. A mão direita, que é da madeira, eu vou sentir mais frio que a esquerda, porque o ferro conduz melhor o calor. Senhores, eu vou sentir mais frio na minha mão esquerda, que eu estou segurando o ferro, porque ele conduz melhor o calor. Ele vai roubar calor da minha mão, por isso que eu sinto frio, porque eu estou perdendo calor para a barra de ferro, que ela está na minha mão esquerda. Não é o A. B. A mão direita sente mais frio que a esquerda porque a convecção na madeira é mais notada que no ferro. Não é convecção em nenhuma das duas mãos, é condução. É matéria sólida e matéria sólida, beleza? C. A mão direita da madeira sente mais frio que a esquerda do ferro porque a convecção... Eu falei que não é. Sobrou a D. Amiguinho, sobrou a D. Olha lá. A mão direita sente menos frio que a esquerda porque o ferro conduz melhor o calor, ou seja, a direita da madeira sente menos frio. Eu perco menos calor para aquele material, enquanto que do lado esquerdo, com o ferro, eu perco mais calor, eu sinto mais frio, certo? A palavrinha aqui é o tal do menos que colocou para te confundir, mas dava para fazer. E ficamos por aqui. Senhores, eu espero que essa aula tenha sido proveitosa, espero que os senhores tenham entendido. Não entendeu, volta o vídeo, não entendeu, assiste o meu outro vídeo de calor e tenta fazer de novo. Tenta fazer para você aprender e espera que depois venha mais. Falou!